Olá, eu sou o professor Flávio Milhomem e esta é a Escola de Direito Criminal. Vamos resolver uma questão que fora cobrada no concurso para soldado da Polícia Militar do Goiás em 2013. A banca era a Universidade Estadual do Goiás e o tema é Direito Penal Militar, o concurso de agentes. Então, vamos ao que interessa, joga na tela, muito bem. A questão traz a seguinte redação. Em relação ao concurso de agentes, tem-se o seguinte, letra A. Na prática de crime de autoria coletiva necessária, reputam-se cabeças os que dirigem, provocam, instigam, excitam ou impedem a ação. Letra B. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição em contrário, são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Letra C. A pena pode ser atenuada em relação ao agente que executa o crime ou nele participa, se o crime for cometido mediante paga ou promessa de recompensa. Letra D. Quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais, são estes considerados cabeças, assim como os inferiores que exercem função de oficial. Bom, antes de nós analisarmos os dispositivos legais do Código Penal Militar que servirão para a resposta da questão, vamos fazer uma breve análise doutrinária acerca do concurso de agentes. E nós podemos classificar os crimes, levando-se em consideração a possibilidade de prática da conduta delitiva por uma única pessoa, por um único agente, como crimes de concurso necessário e crimes de concurso eventual. Um crime de concurso necessário é aquele que tem como elementar a exigência da prática da conduta delitiva por pelo menos duas pessoas. Pelo menos duas pessoas. Por exemplo, quando nós falamos em motim, nós estamos nos referindo a uma atitude, uma conduta de militares, uma atitude coletiva visando a quebra da hierarquia e da disciplina. Quando nós nos referimos, por exemplo, ao crime de furto, que encontra previsão no Código Penal Militar, assim como no Código Penal Comum, basta uma única pessoa para a realização da prática delituosa. Isso não significa, no entanto, que no crime de furto, uma terceira pessoa possa, ou, na realidade, não significa que uma terceira pessoa não possa concorrer para facilitar a execução da conduta delitiva, possibilitar o sucesso da chamada empreitada criminosa. Assim, nós fazemos a distinção doutrinária dos crimes de concurso ou do concurso eventual de agentes em crimes de concurso necessário e crimes de concurso eventual. No concurso necessário, sempre haverá uma pluralidade de pessoas, no mínimo duas pessoas, e no concurso eventual, o crime pode ser praticado por uma única pessoa, mas esta pessoa é auxiliada, ajudada por outra pessoa, um terceiro, o coautor ou partícipe. Bom, superada essa abordagem inicial doutrinária, vamos fazer a análise dos dispositivos legais do Código Penal Militar que nos auxiliarão a responder a questão e encontrar a resposta com segurança. Joga na tela, vai lá. Muito bem. Começamos com a análise do artigo 53 do Código Penal Militar. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas. Parágrafo 4º. Na prática de crime de autoria coletiva necessária, reputam-se cabeças os que dirigem, provocam, instigam ou excitam a ação. O cabeça é a denominação no direito penal militar, na legislação penal castrense, daquele que tem o domínio do fato, daquele que dirige os demais integrantes dessa conduta criminosa. É o líder. E, nesse contexto, o cabeça ele sempre terá uma responsabilidade maior do que aquele ou aqueles que estão subordinados às suas ordens, subordinados às suas determinações. Tá bom? É a previsão constante do artigo 53, parágrafo 4º do Código Penal Militar. Vai lá, continuando a análise temática. Artigo 54. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição em contrário, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Bom,
Você sabe que o Código Penal Militar prevê os crimes, de um modo geral, consumados, mas possibilita, admite, a responsabilização do autor da conduta proibida prevista na legislação como crime, mesmo que o fato tenha sido iniciado, a execução da conduta proibida tenha sido iniciada, mas por razões alheias à vontade do agente não foi permitida a sua conclusão, a sua consumação. Então, em suma, eu tenho a possibilidade da responsabilização penal pela prática do crime consumado e também do crime tentado. São as únicas hipóteses, professor? De regra, sim. Por quê? Porque, como o próprio artigo 54 do Código Penal Militar já esclarece, quem combina a prática criminosa, quem tem a ideia da prática criminosa, quem incentiva o outro a realizar a conduta criminosa, ou eventualmente auxilia o outro para a realização da conduta criminosa, não poderá ser responsabilizado se o agente, o autor da conduta proibida, da conduta criminosa, no mínimo, não der execução à conduta proibida, porque esta é a condição essencial, a condição necessária para a responsabilização penal do agente, autor e coautores ou partícipes. Ou seja, que a conduta proibida representada pelo verbo descrito lá no tipo penal, no preceito primário da norma penal incriminadora, tenha que ter sido inicialmente executada, não necessariamente consumada, mas pelo menos executada. Se não tiver início da execução, não existe responsabilidade penal pelo ajuste, pela determinação, pela instigação e pelo auxílio. Essa é a regra do artigo 54, a qual você não pode esquecer, tá bom? Joga lá, vambora, segue o jogo, meu homem. Agora, para falar um pouquinho sobre o artigo 53, que a gente já conhece, e o seu parágrafo 2º, inciso 4º. O parágrafo 2º do artigo 53 traz a seguinte regra: a pena é agravada em relação ao agente que executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. A paga, que é a efetiva entrega de dinheiro pela prática da conduta delitiva, ou a promessa da entrega da recompensa, representa uma maior censurabilidade da conduta do agente e guarda na classificação doutrinária penal, identificação com o termo torpeza de motivos, que, aliás, é uma das qualificadoras do crime de homicídio, né? Dentre os quais a prática do crime de homicídio por meio de paga ou promessa de recompensa. O Código Penal Militar traz no seu artigo 53, parágrafo 2º, inciso 4º, a possibilidade da consideração do agravamento da pena para qualquer crime, contanto que ele tenha sido feito mediante a entrega de dinheiro, pagamento pela prática criminosa ou a promessa da recompensa de um pagamento futuro. Beleza? Joga aí, vamos lá. Muito bem. Artigo 53, parágrafo 5º. Olha o que diz o parágrafo 5º. Quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais, são estes... Quem são estes? São os oficiais, tá bem? Então, são estes os oficiais considerados cabeças, assim como os inferiores que exercem função de oficial. Bom, meu amigo, minha amiga, você sabe que os militares, eles ingressam de formas diferentes na carreira. As praças, normalmente, quando são policiais militares, ingressam por concurso diretamente para o curso de formação de praças, assumindo, então, a graduação de soldado. Os oficiais, por sua vez, ingressam nas polícias militares e corpos de bombeiros militares por meio também de concurso, mas para a Academia de Formação de Oficiais das Polícias Militares e dos Bombeiros Militares, e vão cumprir 3 anos de formação até que sejam declarados aspirantes e, posteriormente, tenentes, a fim de darem continuidade à sua carreira, chegando até ao posto de coronel, se tudo der certo. O fato é que os oficiais, eles são treinados para liderar, para manter a disciplina, para garantir o respeito à hierarquia,
ao dar ordens e ser devidamente obedecido. E cabe a eles também a fiscalização dessa disciplina, né, da realização, da observância estrita dos ditames legais e regulamentares, que é justamente a tradução para a disciplina, cabe aos oficiais. A partir do momento em que o oficial se junta a um graduado para a prática de um crime que viola justamente disciplina e hierarquia em concurso de agentes, eu tenho justamente o reconhecimento de uma responsabilidade maior deste oficial, porque justamente a ele se atribui a função de resguardar disciplina e hierarquia, tá? Assim como graduados mais antigos, por exemplo, subtenentes, que exercem funções de oficiais nas suas respectivas unidades militares. Tanto o oficial quanto o graduado que exerça a função de oficial, ele deverá necessariamente ser responsabilizado com maior gravidade, ou seja, com maior pena, em face da sua responsabilidade pela manutenção da disciplina e da hierarquia. Misturou-se com graduados para subverter a disciplina e hierarquia, a sua responsabilidade será maior. Essa é a regra constante do artigo 53, parágrafo 5º. Oficiais são cabeças, ou seja, são os líderes do movimento e, portanto, devem ser apenados de forma mais severa. Beleza? É isso aí. Joga na tela. Boa! Bom, vimos aqui todos os dispositivos legais suficientes para que nós possamos encontrar a resposta da questão. Vamos analisar item a item até que nós encontremos aquela que corresponde à adequação à legislação aplicável. Joga na tela, vai lá. Letra A. Na prática de crime de autoria coletiva necessária, reputam-se cabeças os que dirigem, provocam, instigam, excitam ou impedem a ação. Impedem? Não. O dispositivo legal diz o seguinte, ó. Reputam-se cabeças os que dirigem, provocam, instigam ou excitam a ação, ou seja, que estimulam a ação subversiva da disciplina e da hierarquia. Portanto, letra A está errada. Joga na tela, vai lá. Letra A, falsa. Letra B. O ajuste, a determinação ou a instigação e o auxílio, salvo disposição em contrário, são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. E aí? É justamente o contrário, né? O legislador dispõe que não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Letra B, portanto, igualmente falsa. Então, letra B, falsa. Letra C. A pena pode ser atenuada em relação ao agente que executa o crime ou nele participa, se o crime for cometido mediante paga ou promessa de recompensa. E aí, a pena pode ser atenuada? É o oposto, a pena será agravada, ela será mais severa, porque se considera censurável ou mais censurável a prática da conduta delitiva mediante paga ou promessa de recompensa. Letra C, falsa. Joga na tela, vai lá. Letra D de dado, que por dedução lógica é a resposta da questão. Quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais, são estes considerados cabeças, assim como os inferiores que exercem função de oficial. E aí, tá certo ou tá exato? Tá exato, né? Letra D é a resposta da questão. Joga na tela. Muito bem. Letra D, a resposta da questão. Meu querido, minha querida, eu espero que você tenha gostado da correção da questão cobrada no concurso para soldado da Polícia Militar do Goiás em 2013. Quer aprender mais direito penal militar, processo penal militar, direito penal, processo penal, que correspondem a 60% da prova para o concurso da Polícia Militar do Goiás em 2022? Venha conhecer o curso da Escola de Direito Criminal para soldado da Polícia Militar do Goiás. Você vai gabaritar o direito criminal na sua prova e assegurar a sua vaga na corporação. Um abraço do Milhomem e até a próxima. Valeu, tchau!